Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e é o terceiro episódio da série sobre células-tronco. Um dos campos mais importantes no uso de células-tronco hoje em dia é o campo de doenças neurodegenerativas. É um tema extremamente importante, recorrente e também muito complexo. Por isso que nós vamos ver hoje é apenas a ponta do iceberg. Então sem mais enrolação nenhuma, já vai deixando a sua curtida aqui no canal, isso ajuda demais a divulgação. E também se você ainda não estiver inscrito, é só ir aqui embaixo e se inscrever. Então, bora pro vídeo. Doenças que atacam o sistema nervoso central são extremamente devastadoras, principalmente por causarem transtornos mentais e físicos. A pessoa com algum tipo de doença neurodegenerativa, ela não perde só os movimentos, ela também se perde. Os seus elementos de personalidade, intelectual, tudo que a definem, some. Doenças como Alzheimer e Parkinson são chamadas de doenças neurodegenerativas. Neuro se refere ao cérebro ou sistema nervoso central, enquanto degenerativa significa que a doença causa algum tipo de deteriorização. Infelizmente, essas doenças são consideradas comuns. Por mais que os diferentes tipos de doenças neurodegenerativas aconteçam em diferentes regiões do cérebro, do sistema nervoso central, ou também na medula espinhal, elas dividem algumas características em comum. Os neurônios acabam perdendo suas conexões com as células nervosas ao seu redor. Essas conexões perdidas significam que os sinais elétricos que são carregados pelas células não serão transmitidos muito bem. E eventualmente os neurônios acabam morrendo. Como vocês já devem saber, o sistema nervoso humano é extremamente complexo. E estudar células nervosas vivas em seu habitat natural é logisticamente e eticamente difícil. Os pesquisadores acabam utilizando então frequentemente cadáveres para estudar as estruturas do cérebro, mas isso acaba não mostrando muito bem como seria em um corpo vivo. A utilização então de células-tronco pode aumentar significativamente o nosso conhecimento sobre o nosso sistema nervoso e quem sabe acabar contornando esses problemas. É possível cultivar diferentes tipos de células nervosas de células-tronco e utilizá-las para aprender mais sobre suas funções, bem como as causas, progressão e possíveis tratamentos de diversas doenças neurodegenerativas. Para ficar mais claro para vocês a relação entre as células-tronco e as doenças neurodegenerativas, vou utilizar como exemplo o Alzheimer. O Alzheimer é um tipo de demência que começa pela perda das sinapses. No Alzheimer, as sinapses que estão em regiões do cérebro envolvidas na memória, aprendizado e solução de problemas são as primeiras a serem perdidas. Nos estágios iniciais da doença, as pessoas acham que os lapsos de memória são normais devido à idade. Porém, o Alzheimer é uma doença progressiva que vai se espalhando pelo cérebro. Com o avanço da doença, os pacientes acabam apresentando mudanças no comportamento e na personalidade, problemas em tomar decisões e também ter perdas no vocabulário e também na habilidade da fala. Existem fármacos disponíveis no mercado para poder ajudar as pessoas que têm Alzheimer, porém eles não conseguem parar ou até desacelerar a progressão da doença. Eles são utilizados basicamente para amenizar os sintomas. Mas o que acontece no Alzheimer? Como é que ela fica desse jeito debilitado, com perda de memória, todos esses sintomas? O que realmente acontece? Através do estudo de diversos cérebros de pessoas que morreram por Alzheimer ou através de complicações dele, foi possível identificar três grandes causas da doença. A primeira são as placas amiloides. Esse depósito aparece nos espaços entre as células nervosas no cérebro e são compostas por uma variedade de proteínas, neurônios e outras células nervosas. A segunda causa então seria os emaranhados neurofibrilares. Eles são feitos de aglomerados de uma proteína chamada tau. Em neurônios normais, a tau os ajuda a se manterem saudáveis. Porém, quando a tau se aglomera, ela irá interferir na função neural e poderá levar o neurônio à morte. A terceira e a última causa então seria o encolhimento do tecido cerebral. Quando os neurônios morrem, as regiões afetadas no cérebro se atrofiam ou encolhem. Em um estágio avançado de Alzheimer, por exemplo, o dano já se espalhou através do cérebro e haverá um encolhimento do tecido do cérebro. As placas amiloides e os emaranhados neurofibrilares só podem ser detectados ao analisar o tecido cerebral. Por isso é possível realmente confirmar o diagnóstico de Alzheimer após a morte. Como vocês acabaram de ver, realmente é uma doença muito complexa e que tem um tratamento paliativo. Agora pensando pelo lado do cientista que está no laboratório fazendo essas pesquisas e precisa simular exatamente como acontece no cérebro humano, mas no laboratório, em uma escala pequena. O que a gente faz? Podemos utilizar ratos como modelos animais, quem sabe, né? Os ratinhos ali com cérebro, será que dá para simular? Bom, é muito difícil ter o mesmo resultado em ratos e comparar com humanos. Então cientistas vêm tentando criar as causas genéticas que causam o Alzheimer e uma variedade de células que são cultivadas em laboratório. Os pesquisadores então podem utilizar células-tronco para cultivar neurônios humanos e que possuem as mutações genéticas que causam o Alzheimer. Com isso eles conseguem estudar sobre o que é diferente naquele neurônio em relação aos outros e tentar desenvolver, por exemplo, novas drogas para tentar reparar o dano causado pelo Alzheimer ou, quem sabe, interrompê-lo. Além disso, já é possível, por exemplo, pegar outros tipos de células, como a da pele, de pessoas com Alzheimer, reprogramá-las em células-tronco pluripotentes e aí fazer crescer neurônios através delas. Isso não é magia, isso é ciência. Outro campo que está crescendo cada vez mais na utilização de células-tronco contra o Alzheimer é utilizar células-troncos para entregar certos materiais para regiões específicas do cérebro. Portadores de Alzheimer possuem cérebros que podem ter falta
falta de alguns tipos de materiais, como por exemplo os fatores de crescimento. Então cientistas estudam caminhos para utilizar as células-troncos para entregar material, como eu disse para vocês, nessas regiões que estão faltando algum tipo de coisa. Essa terapia que eu falei para vocês utiliza genes terapêuticos, que são empacotados em vírus e eles então são introduzidos nas células-tronco. Depois as células-tronco então são multiplicadas em laboratório, então as células que podem produzir fatores de crescimento são transplantadas para o cérebro para tratar a doença. E de novo, pessoal, isso é só a ponta do iceberg. Esse mundo de doenças neurodegenerativas e células-troncos é muito vasto. Vale a pena dar uma pesquisada para vocês verem a imensidão de informação que vocês encontram em artigos científicos e de pesquisadores que estão fazendo coisas agora, nesse exato momento, para então tentar tratar esses tipos de doenças. Mas como você viu nesse vídeo, é extremamente complexo. Os cientistas precisam entender todos os mecanismos genéticos, moleculares, extremamente complexos que causam então doenças como Alzheimer, doenças neurodegenerativas. Só assim poderemos então testar em laboratório, criar novas terapias e aí, quem sabe, um dia obter a cura. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um tema especialíssimo. Eu adoro muito sobre essa área de neurociência, células-tronco. Vocês sabem como eu sou, meu gosto, né? Adoro esse tipo de vídeo. Falaria aqui toda semana, né? Mas não, senão vocês iam enjoar. E se você gostou, por favor, não esqueça de deixar a sua curtida aqui embaixo, o seu comentário e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E se você for um inscrito, maravilha, e quiser me ajudar ainda mais, pega esse vídeo e divulga nas suas redes sociais. Fala aí, ó, gente, vê esse vídeo aí desse menino, olha esse canal de ciência, vamos divulgar. Me ajudem a divulgar ciência. E eu vou ficando por aqui, até a semana que vem. Valeu, tchau!